Ok? A aula de hoje a gente termina a apostila 3, beleza? Ó, peguem a apostilinha aí para mim, por gentileza. A 3 ainda, tá bem? Deixa eu colocar aqui na página certa aqui, passar para vocês qual que é, para a gente finalizar esse assunto e liberarmos aí a última apostila. Porque hoje a gente pega o início da Idade Média e aonde o bicho pega, certo? A crise do Império Romano. Diga. Pedro, eu vi um negócio, não lembro na onde, mas era que tava falando que antigamente no Egito os anões eram privilegiados mais que os deuses. E Ô, Pedro, não sei por quê. Não conheço essa história aí, hein? Diga. minha câmera tá ficar muito desligada, porque meu celular tá descarregando e tá no 2. Tá. Aí a câmera dele não consegue ficar aberta por causa da bateria. Tá, tranquilo. Deixa eu aceitar aqui o resto dos colegas. Ô, moçada, bom dia. Estão me vendo? Tudo certinho? Bom dia. Olha só, não conheço essa história aí dos anões, viu? Vou até pesquisar depois para ver qual que é a justificativa. Se eles eram tratados de forma especial e tudo mais. Okay? Onde eu vi, que eu não lembro, eles falavam que eles eram bem mais tratados do que os deuses. Entendi. Eu não tinha ouvido falar isso, Lara. Eu vou estudar isso aí depois para ver aonde essa informação está, entendeu? E por que isso, né? Para ver se eles eram considerados filhos dos deuses, pessoas especiais e tudo mais. Mas que bom que nesse caso e nessa informação que você está trazendo, esse grupo de indivíduos tinha esse privilégio, que eram bem tratados e bem reconhecidos. Geralmente as pessoas fazem o contrário, né? Geralmente as pessoas têm um preconceito imenso com as pessoas, com os indivíduos que têm o ananismo, né? Essa doença de crescimento. E melhor, então. Certo? Moçadinha, por gentileza, abram para mim na página 205. Tem que grifar só uns detalhes rapidinhos aí, para a gente avançar para onde eu quero chegar, hein? Certo? Para a gente finalizar esse bloco hoje. Pronto. Abriram aí para mim na 205, por gentileza. Nessa aula precisa abrir a câmera? Precisa, com certeza. Não estou entendendo por que vocês estão de câmera fechada. E senão não vou nem começar a aula se tiver a câmera fechada. Pedro, eu vou ter que deixar minha câmera fechada aqui um minutinho por causa que eu tenho que acordar minha irmã. Tá bom. Então demora não. Qual a apostila? A3 ou A4? A3, a gente está finalizando a 3. Bom Hoje dia, a gente acaba Pedro. a 3. Bom dia, tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia. Vou pegar a apostila, Pedro. Eu tô Beleza. com a câmera desligada porque o meu celular tá carregando, então não vai adiantar nada. Tá bem. E apareceu o teto. Moçada, ó, peguem para mim, por gentileza. Peguem para mim, por gentileza, a apostilinha 3 de vocês e coloquem ela aí, ó, na 205, rapidinho, que tem um detalhe aqui que eu quero grifar com vocês, para vocês entenderem a confusão da aula de hoje, certo? Hoje a gente estuda sobre a crise do Império Romano e o outro grupo que vai surgir, certo? Por quê? O que eu queria que vocês entendessem? Se o Império Romano vai deixar de existir, certo? Se toda aquela construção, se todo aquele domínio, se tudo aquilo que eles fizeram vão passar por crise, alguma coisa vai ter que aparecer no lugar, correto? E isso que vai aparecer no lugar, né, essa situação nova, que é chamada de Idade Média, é onde a gente tem as invasões bárbaras, é onde a gente tem um monte de conflito, cara, um monte de guerra rolando contra os romanos. Beleza? E aí, o que eu queria que vocês entendessem, que foi a nossa última aula lá na quinta-feira.
que quanto mais o império crescia, vocês estão lembrados qual que era a política para distrair as pessoas? Como é que era o nome daquela política para distrair as pessoas? Que usavam distribuir comida e levar as pessoas para os jogos de gladiadores, para as batalhas nos gladiadores e tudo mais. Como é que era o nome daquele episódio? Vocês lembram como é que chama isso? Alguém? Política do... Ah, dona Lara, fala assim, Pão e circo, pão e circo. pão e circo, para distrair a galera. A Lara olhou ali, ela falou assim, ah, não, bicho, 8 horas da manhã, tô com muito sono, não faz a pergunta dessa não, tio, me ajuda, né? Nem acordei, nem abri a janela, tá, Ô, Galera, Pedro, diga. eu vou entrar no computador, vou tentar entrar aqui. Tá, só mandar o pedido aí que eu aceito. Então, moçada, o que eu queria que vocês sacassem, ó. Página 205, só grifa esse parágrafo aqui para mim. Certo? Só grifa esse parágrafo aqui para mim. Não, mentira, intervalo. É mais fácil. Tá, você que sabe, meu jovem. Grifa esse parágrafo aqui para mim. E ele fala o seguinte, certo? Ele fala o seguinte, que existe uma crise em Roma, tá? Crise do quê, galera? Os plebeus estão cada vez mais sem emprego, os plebeus não têm salário, os plebeus estão passando fome, os plebeus são enviados para lutar na guerra e depois não recebem nada por isso. Quanto menos dinheiro os plebeus têm, menos impostos, certo? Menos dinheiro eles têm para poder pagar para o imperador. É como se fosse um aluguel. O imposto a gente paga, galera, é isso, né? Todo mundo vive no país, vive num domínio, e a gente tem que pagar uma parte para sustentar. Se os plebeus não têm dinheiro, o império fica sem recurso. E na hora que o Império Romano começa a ficar sem dinheiro, o Império Romano, galera, ó, presta atenção, o Império Romano não vai ter dinheiro para poder pagar os soldados. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Sede cavalo. Presta atenção. Vocês acham que os soldados que vão lutar nas guerras, os soldados que vão proteger Roma, que vão defender o país das invasões e vão lutar, né, vão lutar na sua vida, né, vão dar sua vida para proteger o povo de Roma. Vocês acham que eles vão gostar de fazer isso de graça? Isso daí é tipo Hokage, né? Lá no Naruto. O imperador, né? Eu nunca assisti o Naruto. O imperador, é o Hokage que manda em tudo. Você está perdendo muitas coisas. Se liga. Me respondam isso para a gente poder avançar aqui, hein? Presta atenção. Ó, Pedro, vocês acham, eu tenho galera? quase certeza que você nunca assistiu Naruto. E eu assisti demais, assisti tudo. Tudinho. Ah, Ué. Você já assistiu Boruto também? Boruto não. Você tá falando de qual Naruto? Do Shippuden. Presta atenção. Eu vou assistir pra ver se eu vou gostar. Se liga. Ó, os soldados, eu preciso dessa informação. Vocês acham, galera, que os soldados vão lutar para defender Roma se eles não tiverem salário? Se eles não receberem por isso? Vocês conhecem alguém que gosta de trabalhar de graça? Não. Eu conheço. Dependendo do trabalho. Nem o Neymar, que trabalha jogando bola, que é um negócio que a gente gosta para danar, ele faz de graça? Olha só. Para resolver a crise, presta atenção com isso daqui que vai ser importante para a gente hoje, tá? O Império Romano, presta atenção que isso aqui vai cair na prova. Isso aqui vai cair na nossa prova daqui umas semanas, hein? O Império Romano vai ser dividido em 2. Estão vendo aí no mapinha, ó? Que agora tem uma linha vermelha aqui que está cruzando as duas partes do Império. Por que dividiu? Para tentar ficar mais fácil de administrar. Olha, os imperadores sacaram que Roma é tão grande
certo? Que o império era tão grande que aquilo ali é difícil demais para resolver problema de comida, resolver problema de salário, resolver problema de guerra. Então, o que os imperadores fizeram? Vamos dividir em duas partes. Então, Roma agora, em vez dela ser controlada por uma cidade, cada divisão tem a sua. Nós temos aí o que a gente chama de Roma Ocidental, que é a parte que está em roxo, e a parte que está em laranja é chamada de Roma Oriental. E elas têm duas capitais. Capital da Roma Ocidental, qual que continua sendo? Roma. Roma. Certo? Na parte oriental, a capital passa a ser Constantinopla. Certo? Em homenagem ao imperador que fez isso, que é o Constantino. Sacou? Grife embaixo do quadrinho para mim aqui, por favor, ó. A finalidade da divisão era para facilitar a administração e tentar solucionar os problemas. Beleza? Tranquilos? Agora eu vou pedir para vocês passarem lá para 209. Pula para 209, ó. Certo? Pula para 209. Para a gente sacar como é que o Império Romano vai chegar ao fim, como é que ele vai ser invadido. Beleza? Acharam aí 209? Pois bem. Primeira coisa, grifem aqui, ó, estão vendo aí o fim do Império Romano? Vou até dar um zoom. Grifem aqui para mim, por favor, ó. Desde o século I a.C., Roma estabeleceu contato com povos pacíficos e outros conflituosos com os germânicos. Já vou explicar quem são os germânicos, que aí a gente vai voltar daqui a pouquinho. Porém, no século V, as tensões ficaram cada vez mais fortes e apareceu cada vez mais violência. Já vou explicar isso melhor. Por hora, quero que vocês grifem. Certo? Continua aqui, ó. A situação de Roma era a seguinte. Grife aqui. Só Roma. E o que estava rolando em Roma? Um povo que tinha abandonado as cidades porque não tinha emprego e as pessoas foram para o campo. Eu já vou pedir para vocês escreverem isso aqui do lado, tá? Mas por hora só continua grifando. Uma população acuada. O exército estava fraco. Por que aquele exército todo poderoso de Roma estava fraco, galera? Porque não tem salário. Certo? Porque Roma está em crise, não tem dinheiro para pagar o soldado. Então, o exército está enfraquecido porque não tem gente, para lutar. O povo de Roma não consegue mais resistir e o imperador, certo? O país, Roma, tá todo fraco, tá todo dividido. O país foi dividido em dois, Roma foi dividido em dois, oriental e ocidental. No final das contas, os territórios dos romanos passaram a ser invadidos e saqueados. Certo? Então, pronto. Grifem até aí para mim. Beleza? Grifem até aí para mim. Vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Escrevam aqui do lado, ó. Escrevam aqui do lado. Grandinho, hein? Então façam letra pequena, pode ser? Beleza? Vou até colocar aqui no bate-papo para não ter erro. Se eu conseguir abrir aqui, vou até colocar aqui no bate-papo o que eu queria que vocês escrevessem para mim. Ó, presta atenção. Coloquem aí. A crise de Roma. A crise de Roma, pela sua fraqueza, a crise de Roma... Eu estou escrevendo no bate-papo, tá? Então eu vou escrever tudo de uma vez e depois vocês copiam aí. A crise de Roma, pela sua fraqueza e falta de exército,
A crise de Roma, pela sua fraqueza e falta de exército, permitiu que os povos germânicos, a crise de Roma, pela sua fraqueza e falta de exército, permitiu que os povos germânicos tomassem seus territórios. Pronto, por hora só isso. Tá aí no bate-papo. Coloca no ladinho aí para mim. Ô, Pedro, Sim. não vai precisar mostrar a tarefa? Dessa aula não, quero ver ela na quinta-feira. Certo? Teve um monte de gente. Espera aí, quem é que não me mostrou? Porque teve um monte de gente, a maioria de vocês me mandou foto. Um monte de gente me mostrou. Quem que não me mostrou? Deixa eu ver aqui. Ih, peraí que Mas pode tirar foto? A página dessa tarefa, deixa eu te mostrar. Não posso ficar comendo nos pontos de tarefa. Mentira, eu já fiz isso. Isso aí. É porque agora que eu vi aqui que teve gente que não me mandou a foto que ia me mostrar na aula e eu esqueci. Ih, perdão. Ô, Pedro, Diga. pode tirar foto da tarefa? Pode tirar foto, mas ó, é mais fácil me mostrar. Quem é que não tinha me mostrado? Tem um monte de gente que não me mostrou. Quem ficou faltando me mostrar aí, ó, deixa eu ver. Larinha, cadê a sua? Qual a página? Página 206. Ô, Pedro, A minha Oi. já tá aqui. Peraí que eu fiz uma mas esses impérios aí antigamente, tipo assim, já existia meio que moedas de barro? Esse aí, em Roma, eles eram tão avançados que eles já tinham até moeda de ouro. Mas, ô Tá, Pedro, Ó, ô Pedro, o Mateusão já vi a sua, o Luquinha já vi a sua. me fala uma coisa, O Pedro. Ana, a sua eu já tinha visto a foto, sim. Na hora da aula, pum, tô lá no meio da aula, começando a outra. Ana Beatriz é rápida, rapaz, ela já tá mandando a foto da tarefa dela, espertona pra naná. Qual Quem mais? página? 206. 206 aí pra quem? Eu não fui. Não passa o carro na minha perna empinando, por favor. Vai ter gente sendo atropelada aí com gosto, entendeu? Fala nada. Mas o Luiz, Deixa eu fazer uma pergunta. o Luiz, em Roma já tinha moeda feita de ouro, até com o rosto dos imperadores, para as pessoas poderem saber quem era o imperador, de aonde veio aquela moeda e tudo mais. Então eles eram avançadíssimos. Os pontos da tarefa dessa apostila vai para o terceiro bimestre ou Não, pro quarto? é pro quarto. É? É, malandro. Já é no próximo, no último boletim. É o que vale na sua recuperação final. Vai dando mole. Se eu te mandar depois da aula, Vai ainda ganhar conta menos ponto. Conta ponto, mas já tá perdendo. Mas é melhor do que tomar 0 e ser atropelado, né? Tem isso. Diga, Luiz, qual que é a sua outra pergunta? Esse negócio aí do carro empinado, como? Não, isso aí é para quem não faz tarefa, entendeu? Para quem é malandro, não faz tarefa, a punição é essa. Ah, tá, meu celular descarregou aqui. Entendi. Qual que era a sua outra pergunta, Luiz? Tinha mais uma? Tinha não. Tá. Galera, Oxi. então... Meu celular desligou e tá conseguindo falar. Acontece. Então, olha só. O que eu queria que vocês sacassem. Roma está em crise, beleza? Roma está em crise. Olha aqui. Deixa eu ver. Chega um pouquinho mais perto, Lara, para eu dar o visto aqui certinho. Tá, beleza. Show. Volta então agora para 209, por gentileza. Volta aí para 209, por gentileza. Porque o que eu queria que você sacasse? Eu já vou mostrar isso no mapa para vocês, beleza? Eu já vou mostrar isso no mapinha para vocês entenderem da onde que esse povo está vindo, tá?
Vamos lá, ó, 209, embaixo do quadrinho, tá? Embaixo do quadrinho. Por quê? Por conta dessas crises que Roma estava passando, ó, o imperador que não governa mais, tá? O imperador que está perdendo poder. Uma religião que está passando de politeísta para monoteísta. Vocês lembram na aula passada que a gente viu o aparecimento do cristianismo? E quanto mais as pessoas se tornavam cristãs, menos elas acreditavam no imperador. Vou te mandar, Pedro. Tá, beleza. O imperador falava que ele era um deus na Terra e as pessoas só passaram a acreditar na existência do Deus católico, né, do Deus cristão. Então, já dá um problema, tá? Sem dinheiro para poder pagar o exército, sem dinheiro para bancar o exército de Roma, os soldados ficam mais fracos. E ao deixar o país todo enfraquecido, os povos germânicos, que são tribos guerreiras, vocês estão vendo o Thor aí do lado, ó, o Thor é considerado um deus nessa outra civilização, certo? Que são a civilização dos germânicos, vão aproveitar que o Império Romano estava mais fraco e vão poder viu, já quando acabar a aula eu olho lá. Quando observarem que esse povo romano está mais fraco, eles vão dominar essa cidade, certo? Então, ó, grifa aqui para mim antes do quadrinho, segundo parágrafo, o fim do Império Romano. Em 476, a cidade de Roma foi ocupada, ou seja, Roma foi invadida e foi derrotada pelos germânicos, tá? E agora lá embaixo, ó, lá embaixo no quadrinho, embaixo do quadrinho, com a dominação gradativa dos bárbaros, instaurou-se um processo de fragmentação. Já vou explicar o que é isso. E depois, vou até dar um zoom aqui embaixo, ó. Houve um processo de fragmentação. Nesse processo de fragmentação, houve trocas, acertos e rearranjos que deram origem a uma sociedade estruturada com elementos das duas culturas, a romana e a germânica. Já vou explicar o que é isso. Só vou pedir para vocês escreverem aqui agora, ó, desse lado de cá. Certo? Não faz letra muito grande. Ok? Não faz letra muito grande. Para caber direitinho. Vou colocar aqui até no bate-papo para auxiliar vocês. Ok? Coloca aí o seguinte, ó. Coloca aí o seguinte. Em 476, a cidade de Roma foi conquistada. Vai cair na prova? Vai cair na prova. Por isso que eu tô achando muito doido. Tem uma galera me mandando mensagem aqui, ó, falando que não sabe cadê a apostila 3, que já queimou a apostila 3, que não sei o que lá. Não, eu lembro. Estudar, não. Isso aí cai na nossa prova. Eu lembro que quando eu estava lá no segundo período, né, começou a não gostar de algo. Aí todo mundo falava assim, não, vou chegar lá em casa, quando era o último dia de aula, né, eu falei assim, não, vou chegar lá em casa, eu vou tacar fogo nessa apostila aí. Aí cheio de prova para fazer, ó. Aí eu vou ver, eu olho, pego o armário lá, né, vou procurar algum brinquedo, eu acho minha apostila lá desde o berçário. Tá certo, tem que guardar para você poder ter várias informações. Ó, volta aqui. Escreve aí do lado aí para mim. Em 476, a cidade de Roma foi conquistada pelos germânicos. A cidade de Roma foi conquistada pelos germânicos. Estou escrevendo aqui no bate-papo também para ficar mais fácil.
1476? Não, só 476. Ah, tá. Em 476, a cidade de Roma foi conquistada pelos germânicos e o Império Romano, aí coloca entre parênteses, ó, ocidental, porque o outro vai continuar. Vocês viram que ele foi dividido, não viram? Estão lembrados da divisão que eu acabei de falar para vocês? Ih, já está dormindo. O roxinho, que era o ocidental, é que vai cair, tá? É ele que vai ser invadido. Então vamos lá. Em 476, a cidade de Roma foi conquistada pelos germânicos e o Império Romano Ocidental foi dividido entre os invasores. Essa ficou grandinho, hein? Pegou, Miguel? Anota aí do lado, ó. Cadê que eu não estou vendo o senhor copiar? Ah, malandro! Achou que eu não ia ver, né? Aí vai lá e tira o vídeo. Ô, rapaz esperto! Pelos germânicos, o que mais? Ó, em 476, a cidade de Roma foi invadida e conquistada pelos germânicos e o Império Romano Ocidental foi dividido entre eles. Certo? Vou explicar o que é isso. Vou explicar o que é a fragmentação. Virem a página para mim, por favor. Quem acabou de copiar, abram as duas, ó. Abram as duas páginas, 110 e 111 ao mesmo tempo. Abriram ela aí? Juntinhas? Ana Beatriz, você tá dançando ou você tá... Ah, você acha que eu não tô vendo, né, senhorita? Ai, ai, ai. Aí você olha a Ana Beatriz e a Beatriz tá assim, ó. Eu falei, olha, gente, tá lá, tá vendo os romanos sofrer e tá dançando no meio, tá fazendo TikTok. É a segunda vez. Não, a Ana Beatriz já tá amarelada. Vocês estão lembrados, né, galera? Vocês estão lembrados, né, na aula de quinta-feira, o que ela fez? Pegou lá, revestiu em quadrinho aqui, ó, foi colocar aqui, ó, na frente da minha live aqui, para ela ficar lendo, fingindo que estava lendo a matéria enquanto eu não estava vendo. Caiu o celular, revista. Aí ela ainda veio com a desculpa, vocês estão lembrados? Ah, não, Pedro, isso aqui é para mostrar para minha irmã, isso aqui é para minha irmã. Eu falei, ai, pegamos no flagrante aqui, menina, fica esperta. Hoje é Império Romano, sou. Ó, presta atenção. Diga. Eu tenho uma dúvida. Sobre esses invasores germânicos? Sei, vou falar deles agora. Eles conquistaram só a parte ocidental? Ou... Isso, só a parte ocidental, só a parte ocidental. A outra vai continuar. Lá naquele mapinha que a gente viu a divisão, ó, presta atenção. É ocidental e oriental, Pedro? Isso. Ah, ó, tá. Fiquem... Ocidental é onde está a parte da... Ah, tá. De Roma. Já vou mostrar aqui de novo. Fiquem aí, deixa aberto a 110 e 111, na de vocês, tá? Junto com a apostila de vocês, olha aqui na minha, hein? Olha aqui na minha live, ó, se liga. Se liga. Vocês vão estar vendo a mesma coisa, tá? Só que em mapas diferentes. Olha só. O que está rolando? Roma, galera, foi dividida em dois, tá? Roma foi dividida em dois. O que são os povos germânicos? São várias tribos que vivem aqui, ó. Tá vendo escrito Germânia aqui em cima? Onde está a cinza? Tá vendo? Os vândalos, os suevos, os godos, os bergúdios, são várias tribos que vivem aqui nessa região. Beleza? São várias tribos que vivem nesse espaço que está cinza. Aí o que a galera sacou? O que esses povos sacaram? Olha só. Na apostila aí 110 e 111 de vocês estão vendo a setinha? Esses povos observaram que Roma
Ó, a cidade de Roma, certo? Tá fraca. A cidade Roma ocidental, que é o que está em roxinho, não tem proteção, não tem defesa, não tem soldado suficiente para proteger todo esse império, não consegue proteger isso tudo, e já que esse local está fraco, o que essas tribos elas vão fazer? Ó, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Se liga, se liga, se liga. Olha aqui para minha live agora, hein? Ana Beatriz, larga o que você está fazendo aí, agora presta atenção. Tá lendo a revistinha aí, né, menina? Tô vendo, tá? Se liga, ó. Essas tribos vão começar a fazer o seguinte. Opa, vamos invadir aqui. Certo? Aí vem a outra e invade esse território. Aí vem a outra tribo e invade aqui. Aí vem esse aqui e vão invadindo cada vez mais, ó, vão invadindo cada vez mais o território romano. O que eu queria que vocês sacassem? Que cada tribo germânica dessa, vocês viram que eu fiz um monte? Ó, presta atenção. Presta atenção nisso, que isso aqui que é a parte difícil. Vocês viram que tem um monte de verdinho aqui que eu desenhei? Diferente. Cada localzinho desse é uma tribo. Nós chamamos eles todos de germânicos, tá? Mas são várias aldeias. Cada aldeia dessa tem um líder, cada aldeia dessa tem um governante, cada aldeia dessa tem o seu idioma. E eles vão invadindo o território romano. Cada aldeia dessa, cada povo desse, vai tomando um pedaço de Roma ocidental. A Roma oriental continua. Beleza? A Roma ocidental, a Roma oriental continua. A que é invadida é a Roma do Ocidente. E aí, o que eles vão fazer? Observem aí, observem e compara para mim agora, que essa para a gente finalizar, ó, finalizar a aula. Presta atenção. Larga cachorro, Luquinha, presta atenção, que agora que é a hora fera. Certo? Gente, vocês estão vendo que Roma ocidental, tudo que está em roxo aí, é uma coisa só? Vocês viram isso? É Roma ocidental. Beleza, Ana? Isso aí é uma coisa só. O imperador mandava nisso tudo. Tudo que está em roxo tem um dono. Beleza? Esse local foi invadido por várias tribos diferentes. Tá? Com vários reis, com vários governantes, com várias culturas. Aí deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que na hora que esses germânicos, na hora que essas tribos conquistarem o território de Roma, vai continuar existindo uma Roma só ou eles vão dividir cada pedaço para uma aldeia? Cadê? Responde, isso foi uma pergunta. Eu acho que vai ter guerra. Vai ter guerra entre eles. Sacou, Luquinha? É isso aí que eu queria que vocês entendessem, ó. Agora eu vou apagar tudo que eu fiz aqui, se liga, peraí, para vocês entenderem o que vai rolar. É o que vocês estão vendo aí na página 110 e 111. Tá? Ao invés, de novo, olha para o meu mapa. Olha para o meu mapa, olha para o meu mapa. Vocês estão vendo que Roma é uma coisa só, correto? É uma coisa só. O que vai rolar? Eles vão fazer o seguinte, ó. Cada parte, cada região agora vai ficar para uma tribo. Estão vendo que eu estou dividindo ela, ó? Estão vendo que eu estou separando aqui tudo que estava em roxinho? Aquilo que era uma coisa só, olha o que vai rolar, olha o que vai virar. Um monte de coxa de retalho. Tá vendo que agora tem um monte de território separado? É isso que os bárbaros germânicos vão fazer com o Império Romano. Eles vão dividir tudo que antes era uma coisa só.
Pegaram? Entenderam isso? Ó, vou até fazer... Eles vão dividir, tipo, estado para ficar mais fácil o governo? Isso. Na verdade, nem é para ficar mais fácil o governo. Sabe por que que é? Porque cada local vai ser governado por uma aldeia. Aí eles vão ficar brigando entre si. Aí cada local desse vai ficar com uma parte. Sacou? Ó, eu até refiz aqui as tribos, as várias tribos, tá? Presta atenção, presta atenção. Uma vai ficar com esse aqui, essa vai ficar com a daqui de cima, essa daqui vai ficar com esse território, esse vai ficar com esse espaço, os vândalos vão andar um pouquinho mais e vão ficar com essa região, e esse outro vai pegar aqui, e esses outros também vão andar e vão vir para cá. Estão vendo que eles dividiram cada um num pedaço? Aquilo que era, presta atenção para a gente finalizar, tá? Aquilo que era, ó, um império todo organizado, agora vai ser dividido, o Império Romano, que antes era uma coisa só, vai ser dividido em vários espaços, certo? Em vários reinos. Cada reino desse vai ser controlado por um povo. Aí você sabe o que é o legal, galera? Presta atenção para a gente fechar a live. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Vou até fechar o compartilhamento aqui. Quero todos vocês me olhando. Sabe o que vai ser legal? As divisões, o que foi dividido em Roma, esses novos locais que foram todos separados, vão ser o que hoje a gente vê os países que existem na Europa. Sacaram? Hoje existe o país Portugal, hoje existe o país Espanha, existe a França, existe a Alemanha, existe a Inglaterra, existe a Itália. Vocês já ouviram falar nesses países? Já ouviram falar? Já ou não? Já, né? Tudo isso pertencia a Roma. Aí, na hora que os povos germânicos foram invadindo, eles foram dividindo. Essas divisões foram que vai ser criado o território atual da Europa. Beleza? 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 Já vou mandar no bate-papo aí de vocês a tarefa da aula de hoje, tá bem? No grupo. Valeu. Vou mandar lá no grupo, tá? Valeu, abraço para vocês, até quinta. Tchau, tchau.